Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, vamos ministrar a palavra nesta manhã. Para tanto, convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. E nós leremos também o versículo 27. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Assim está escrito: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Pai, nós te louvamos por esta palavra, cremos que nela existe o teu poder, que nela há a tua unção. Portanto, fala poderosamente aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento para que venhamos a assimilar aquilo que o Senhor deseja falar nesta manhã tão bela, tão maravilhosa sobre as nossas vidas. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. É comum ouvirmos alguns irmãos dizendo Deus de mistério. Você já ouviu essa expressão? Alguns colocam até ênfase na voz, Deus de mistério. Eu prefiro, por meio desta palavra, dizer Deus de revelação. Deus de mistério. Um dia um rapaz chegou para mim e disse, Deus de mistério. Eu disse, que mistério? Aí ele disse, porque Deus é mistério. Eu disse, a Bíblia está dizendo que Deus já foi mistério. E agora Ele é revelação. Porque o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Nós conhecemos todos os mistérios, irmãos. Não existe incógnita, não existe enigmas a ser decifrado, não existe mistérios a ser revelado. Tudo que Deus tinha para fazer já fez, tudo que Deus tinha para revelar já nos revelou. E talvez alguém possa imaginar, mas veja aquele texto que está escrito, o que olhos não viram, o que mentes não ouviram. É isso, o que mentes não sentiram, não pensaram, não cogitaram. É isso que Deus tem preparado para os seus servos. Mas leia o versículo posterior que diz, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que mentes não pensaram, é aquilo que Deus tem nos revelado através do seu Espírito. Aquilo que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não viram, que o meu coração não sentiu, que minha mente não cogitou, já nos foi revelado através do Espírito. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele conhece a natureza desse Deus. Ele comunga com esse Deus, ele se relaciona com Deus. Portanto, irmãos, eu trago uma palavra nessa manhã dizendo que não há mais mistério. O que há é revelação, porque há um Deus que se revela, que rasgou o véu de cima para baixo, de dentro para fora, para mostrar ao mundo quem Ele é. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer, havendo Deus outrora falado de diversas maneiras e de muitas formas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. Que mistério é esse? O autor de Hebreus desvenda esse mistério e nos revela. Esse mistério é Cristo. E se você for ler o texto com muita atenção, vai dizer Cristo em vós, o mistério revelado aos gentios. E tudo que ocorreu no passado, na antiga aliança, não passava de meras sombras, conforme também está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Tudo que ocorreu no passado serviu como sombras de dias vindouros, de dias melhores, de tempos maiores, e nós estamos nesse tempo. Nós não estamos sobre a sombra. Permita-me assim recorrer
a uma antiga fábula, desenvolvida por um dos maiores filósofos. Acredito que alguns acadêmicos aqui, e até estudantes, já ouviram falar sobre o mito da caverna, desenvolvido por Platão, cuja pretensão era apresentar ao seu público, aos seus ouvintes, a importância da filosofia. E, obviamente, eu vou estar contextualizando para que nós venhamos entender a importância do Evangelho em Cristo sobre nós. O mito da caverna conta a história de que existia uma família que vivia em uma caverna acorrentada, aprisionada, e eles só conseguiam olhar o fundo da caverna, porque eles estavam presos, eles não conseguiam ver a entrada da caverna. E de repente, tudo que eles viam e conheciam era apenas sombra projetada pelo sol. Quando o sol nascia, entre o nascer e o pôr do sol, ia aparecendo aquelas sombras. De repente um animal passasse, um elefante, uma girafa, uma ave passasse por ali, aquelas sombras eram projetadas e eles vislumbravam aquilo e pensavam que o mundo se resumia somente àquelas imagens. Até que de repente algum deles conseguiu se livrar, conseguiu escapar daquelas algemas, daquelas prisões. E foi saindo da caverna e contemplando um mundo completamente diferente, um mundo colorido, um mundo de movimentos, um mundo bem melhor, bem maior, um mundo real, não o mundo das sombras, mas o mundo da realidade. E ele fica tão encantado com aquilo, começa a deslumbrar-se diante de tudo aquilo, que imediatamente volta para contar a realidade, a verdade aos seus familiares, aos seus amigos que estão presos, que estão algemados naquele cativeiro. E quando ele chega, as pessoas dizem: você está louco, você está maluco, e as pessoas não creem nele ao ponto de matá-lo, achando que ele estava completamente alucinado. Platão trouxe esse mito há mais de 3.000 anos para explicar a importância da filosofia, que ela vem nos libertar do mundo dogmático, de uma alienação que nos foi imposta por meio de uma cultura mitológica. E eu trago essa mesma fábula como uma parábola para que os irmãos venham entender que isso é o Evangelho. O Evangelho é você sair da caverna, ter um encontro com Cristo, contemplar as maravilhas do mundo real, não de um mundo projetado por sombras. Eu creio que todos vocês têm essa mesma experiência, quando você volta para contar aqueles que estão escravos, que estão, nas margens da sociedade, que estão aprisionados pelo pecado. O que é que acontece? Eles imaginam que somos loucos. E eles querem nos matar. Eu já escapei da morte tantas vezes. De amigos e familiares que tentaram me matar achando que eu sou louco. Mas o que isso importa, irmãos, aqui nesta palavra, é que tudo o que aconteceu não passava de meras sombras. Sombras de algo melhor que estava para ocorrer e para vir. E isso já veio, isso já ocorreu, isso já aconteceu. Nós precisamos nos libertar dessas algemas, sair dessa caverna e contemplar o mundo real. E sobre este mundo real, a palavra de Deus nos diz: não há mais mistério. Não há mais mistério. Não há mais mistério. Cristo em vós, o mistério revelado aos gentios, outrora pagãos, perversos que não tinham conhecimento da glória de Deus, agora conhecem o Deus em Cristo, que veio, que nasceu para viver, que viveu para morrer, que morreu para reinar. Conhece essa verdade, logo entende que não há mistério. O que há é um Deus de revelação. Agora, quando se não entende isso, Cristo em nós, aí sim, ficamos presos aos ritos cerimoniais, aos rituais litúrgicos, do fanatismo religioso. E quantas pessoas não se encontram dentro dessas cavernas, porque ainda não assimilaram a verdade de Cristo em nós, a esperança da glória. Quando não tem essa revelação da parte de Deus,
a pessoa ainda é uma escrava, ainda não conhece as maravilhas de Deus. Mas nós que temos essa revelação, que conhecemos essa revelação, devemos viver conforme esta revelação. E o que é que nós podemos aprender sobre essa temática desta palavra ministrada nessa manhã, cuja temática é o mistério revelado? O que é que nós podemos aprender? O mistério revelado nós já sabemos qual é. Cristo em vós. Cristo em vós. Esse é o mistério revelado. É revelado aos gentios, a todos os povos. Mas o que é que nós podemos aprender sobre isso? O mistério revelado nos ensina, em primeiro lugar, que Cristo habita em nós. Amém? Você pode olhar para o seu irmão e dizer: Cristo habita em ti, Cristo habita em mim, Cristo habita em nós. Olha bem, irmãos, Deus escolheu um lugar para habitar. E não foi altares, tabernáculos, templos, sinagogas, igrejas, catedrais, paróquias, construído e erguido por mão humana. Deus escolheu um lugar para habitar. Agora imagine o Criador do universo, cuja a imensidão até hoje é desconhecida. Durante muito tempo acreditaram na infinitude do universo, porque existe 100 bilhões de galáxias. Nós estamos em uma galáxia chamada Via Láctea, onde existe 100 bilhões de estrelas. Nós estamos apenas em um minúsculo planeta Terra, que dentro da própria galáxia que nós vivemos, que é a Via Láctea, ele desaparece, que diante do Sol, ele não passa de uma bolinha de gude perante o Sol como uma bola de basquete. Ele perde totalmente sua notoriedade. Nós vivemos nesse mundo. Certo cientista disse que quer imaginar o que é o planeta Terra no universo. Pegue um lápis, vá para um campo de futebol com as medidas originais, né, reconhecida pela FIFA, e chegue lá com a pontinha do lápis, faça só um ponto. Aquilo é o planeta Terra diante de todo o universo. Desaparece. E a Bíblia diz em um dos textos dos profetas, não recordo bem qual livro, salvo engano seja Jeremias: ó terra, terra, ouve a voz do Senhor. Deus se revelou a esse minúsculo planeta. Mais do que isso, Deus se revelou à nossa vida. E esse Deus que poderia habitar em qualquer lugar, em qualquer galáxia, em qualquer ambiente, Ele escolheu um lugar para habitar. E isso me deixa cada dia mais lisonjeado. Ele escolheu a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Esse é o lugar onde Deus deseja habitar. E sabe, meu querido, isso me deixa tão maravilhado e ovelhado, para não dizer abestalhado. Me deixa tão ovelhado que eu digo: meu Deus, o Senhor poderia habitar na constelação, em qualquer constelação nesse universo. O Senhor poderia habitar nos anéis de Saturno, e o Senhor vem habitar em nossa vida. O que é que nos faz ser tão especial? E realmente somos especiais. E aí me faz lembrar, irmãos, escuta bem isso, do momento em que Jesus olha para os apóstolos e diz: muitos reis, profetas e sacerdotes desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, andar com quem vocês estão andando, mas a eles não foi concedido tal privilégio. Jesus coloca os apóstolos numa categoria superior aos reis, aos sacerdotes, aos juízes, aos profetas, aos patriarcas. Então, os apóstolos já começam a se sentir: nós somos os tais, somos maiores que todos, porque nós estamos com o verbo encarnado, com o mistério revelado. Estamos andando com Cristo, andando com Ele, navegando, porque durante o dia, durante a noite, estavam navegando, participando de refeição, estava no jardim, estava em desertos, estava em zonas rurais, em zonas urbanas, estava no monte, estava no vale. Para onde Jesus ia, levava a multidão, ou melhor, levava os seus apóstolos. Mas há uma determinada ocasião que Jesus, depois de ressurreto,
aparece a Tomé, que duvidava da ressurreição até então, e diz: toque em minhas mãos, confere com os teus próprios olhos e com teus próprios dedos. Sou eu mesmo. Você teve que ver para crer. Mas eu te digo que bem-aventurado, mais serão aqueles que não viram, mas acreditarão. Jesus está se referindo a quem? A igreja. A mim e a você. E Jesus dessa forma está nos colocando bem e muito bem-aventurado, mais bem-aventurado do que os apóstolos. Então Jesus coloca a igreja acima dos apóstolos, como colocou os apóstolos acima dos sacerdotes, reis, profetas, patriarcas e juízes. Somos ou não somos um povo prestigiado? Amém, irmãos? De modo que eu confesso a vocês, e não estou querendo diminuí-los, porque eles tiveram a honra deles, mas eu não me sinto inferior a nenhuma classe de profeta, de sacerdote, de reis, de juízes, de patriarca. Eu também não me sinto inferior à classe dos apóstolos. Não. Porque eles andaram com Jesus, tiveram os prestígios. Escuta bem comigo, escuta bem e presta atenção. Viaja aqui comigo. O pessoal da antiga aliança, essas classes citadas, tiveram o privilégio de ouvir a Deus, de receber algo da parte de Deus. Os apóstolos diferentes tiveram o privilégio de andar com Deus, vê-lo e ouvi-lo pessoalmente. Nós não tivemos esse privilégio, porque foi nos concedido um privilégio muito maior. Que privilégio é esse? Não simplesmente de ouvir ou receber, não simplesmente de andar e conviver, mas o privilégio de ser morada, templo e tabernáculo de Cristo em nós, a revelação da glória, a esperança da glória. Amém, igreja? Olha que coisa tão maravilhosa. Cristo habita em nós. E é por isso que Jesus disse aos apóstolos: eu preciso ir. Eles disseram: não, não vá. Se eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não descerá sobre vós. Então, enquanto eu estou na terra, eu ando com vocês. Mas quando eu subir para os céus, eu subo para habitar em vocês. O mistério revelado, irmãos, que os sacerdotes, profetas, que os reis, juízes e patriarcas jamais poderiam entender, é que um dia Deus ia habitar em nós. E esse dia já chegou. Por isso está escrito: o mistério já foi revelado. E veja bem, acompanha comigo a Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 17. Efésios 3, 17. Vamos compreender melhor essa habitação divina sobre nós. Os irmãos encontraram? Efésios 3, 17. Está escrito: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo em vosso coração. Quando Cristo habita em nós, em nosso coração, em nossa vida, não há lugar para tristeza, não há lugar para angústia, não há lugar para ressentimentos, não há lugar para mágoas, não há lugar para nada disso, irmãos. Um dia lá no seminário, um jovem me procurou e disse bem assim: ô amigo, eu gostaria de te pedir perdão. Eu olhei para ele e disse, assim, fiz aquele retrocesso, né? Comecei a fazer uma retrospectiva dos momentos e dos encontros e reencontros que tivemos. Não me recordei de nada que tivesse inflamado nossa relação. Disse: perdão? Mas por quê? Aí ele disse: não, porque não tem uma explicação, mas uma certa ira com sua pessoa surgiu no meu coração. Aí eu fiquei com uma certa raiva de você. Só lhe fiz alguma coisa? Aí ele disse: não, por aparência. Eu teci esse
julgamento acerca de você, depois vi que não era isso, então eu queria lhe pedir perdão. Eu disse, não, irmão, você não precisa me pedir perdão, não. Peça perdão a você mesmo. É seu coração que se encontra em culpa diante de Deus. Porque no meu coração, eu só posso dizer uma coisa: Cristo vive em mim. E não há lugar para mágoa, não há lugar para rancor, não há lugar para ressentimento. Cristo habita no meu coração. Sabe, eu não sei se você já passou alguma situação como essa, onde pessoas simplesmente criam algo sobre você, desenham uma caricatura a seu respeito, e ainda são capazes de nos pedir perdão. Eu botei aquele camarada no lugar dele. Peça perdão a você mesmo, meu irmão. O mal vem de você, o problema está em você. Se enxerga, moleque. Essa é a realidade. Olha, se enxerga, cara. Essa é a realidade. O problema está em você e você quer agora proferir? Quanto à questão de liberar perdão, vou liberar o quê? Nenhum mal você me fez, você só fez mal a si mesmo, de acumular mágoa no seu coração. Se Cristo habita em nosso coração, irmãos, nós não podemos fazer isso. E há um texto bíblico em Mateus que nos diz que aquele que julga seu irmão pela aparência, aquele que fala do seu irmão sem propriedade, torna-se réu da morte, réu do juízo. É o tipo de coisa, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de cicrano. O que foi que fulano e cicrano fez contigo? Nada. E você não vai com a cara dele? O problema está em você, meu irmão. O problema está em você. A realidade é essa. Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho, né? Se liberta desse espírito narcisista, né? E começa a ver a outra realidade, a realidade do reino, da maravilha que há em Cristo habitando em nós. Outro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem para entendermos melhor sobre Cristo habitando em nós, porque se Ele habita em nós é com um propósito. Eu gostaria de convidá-los a Tiago, capítulo 4. Vamos para o apóstolo Tiago, o pastor Tiago, capítulo 4, versículo 5. Escuta bem esta palavra. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Aleluia. Você está entendendo aí, irmãos? Você está entendendo aí? Não há mistério, só há revelação. Que o Espírito habita em nós e Ele habita com ciúmes. E ciúmes nos traz a conotação de cuidado. Cuidado. O Espírito que habita em nós habita com ciúmes. Mas, pastor, ciúme não é algo ruim? Não. A gente sempre interpreta o ciúme como algo doentio, catastrófico. Ciúme é uma expressão de cuidado. Eu tenho certeza que Damasceno tem ciúme do violão dele. Ciúme é uma demonstração de cuidado. Tem coisas minhas que eu tenho um cuidado. A maioria das coisas minhas eu tenho muito ciúme, tenho muito cuidado. Ciúme é uma demonstração de cuidado. E a gente tem essa ideia pejorativa de que ciúme é coisa ruim. Lógico que tudo em excesso é perigoso, mas não se esqueça do 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tem ciúmes, mas o amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. A nossa confiança, ela não substitui, a confiança no cônjuge não substitui o ciúme. A gente confia, apenas a gente administra isso, mas há aquele ciúme, há aquele cuidado, existe aquela preservação. Obviamente não é algo doentio, não é algo, né, insano e obsceno, mas é ciúme. Ou você não tem ciúme dos seus filhos, dos seus pais, dos seus cônjuges, da sua igreja? A Bíblia diz que Deus tem ciúme. Se você não tem ciúme, olha, você está acima de Deus. Você já se tornou uma divindade. Deus habita em nós e habita com ciúmes, e esse ciúme é manifestado quando o tempo que lhe é devido é dado a qualquer desejo nocivo
a qualquer hábito trivial. Quando o tempo com Deus é trocado por um capítulo de uma novela, por um programa de televisão, quando o tempo com Deus é roubado, Deus é um Deus que tem ciúme. Ele habita em nós e habita com ciúme. Amém, irmãos? A primeira revelação do mistério é que Deus em Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, Deus em Cristo habita em nós. Ele habita. Agora ele habita com um propósito. Ele não veio simplesmente como um hóspede. E nós não somos simplesmente um anfitrião. Ele veio com um propósito. Ele veio habitar para viver. Cristo não quer habitar na tua vida temporariamente, esporadicamente, aos domingos, ou durante as ceias mensais, aos domingos semanais, durante as ceias mensais ou durante os congressos anuais. Há situações como essa que a gente vê Cristo habitando, Cristo vivendo, mas depois que passa, menino, Cristo deixou de viver na pessoa. Ele habita na pessoa para poder viver nela. Viver é olhar para Williams e ver, eu vejo Cristo em você, em seus atos, em suas palavras. Ó, como você ficou muito mais bonito. Ver a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho, é quando você se apaga para que Cristo possa aparecer, assim como compreendeu João Batista, é importante que eu desapareça, para que ele possa resplandecer. Sobreviver, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos passeando na palavra de Deus, irmãos. Os irmãos encontraram? Gálatas 2, 20. Assim está escrito: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim se entregou por mim. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Você pode levantar a sua mão e declarar essa verdade para que o inferno ouça e se estremeça? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glorifique o nome do Senhor, que é grande, que é maravilhoso. Aplauda a Ele. Glória a Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou a mim. E agora, meu irmão, esse segundo nível, você vai vendo que há uma evolução, há um caminho crescente, há um caminho onde nós estamos progredindo. Cristo veio habitar para viver. Deixa Cristo viver em tua vida. Não viva mais eu. Todos nós temos os nossos temperamentos, e nossos temperamentos jamais serão mudados. Os temperamentos, segundo a psicanálise, são 4: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Qual é o seu temperamento? Eu tenho o meu. Eu sou sanguíneo. É aquele que o sangue ferve. Sou impulsivo. Sou intenso. Eu sou esse tipo de pessoa. E eu sei que meu temperamento jamais será mudado. O meu temperamento, através da habitação do Espírito, da vida de Deus em mim, ele é transformado, moldado, lapidado. Mas você vai ver, os homens na Bíblia, quando deslizam, quando falham, eles voltam a ser aquilo que eles eram. Pedro andou tanto tempo com Jesus, mas ele tinha o seu temperamento. Pedro era sanguíneo. Eu sou um Pedrão na Bíblia. Pedro é aquele que está no jardim do Getsêmani com Jesus, quando vem um soldado Malco, né, da tropa dos fariseus, dos religiosos, ele puxa a espada da bainha e corta a orelha do soldado Malco. Olha como ele é impulsivo. Olha como ele é intenso.
Pedro é o primeiro a dizer: se é tu, Jesus, deixa que eu vou andar sobre as águas. E ele se joga na água. Quando ele vê Jesus ressurreto no mar de Tiberíades, quando João diz, é o Senhor, Pedro simplesmente se joga na água, ele não deixa nem o barco chegar na margem. Ele se joga na água, sai nadando, chega lá todo ensopado, em plena madrugada, meu irmão. Numa região deserta, a água é fria, que você nem imagina. É Pedro, precipitado às vezes, mas cheio de iniciativa. Quando Jesus diz, que diz os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é o primeiro a citar. Esse é o Pedrão. Esse é o temperamento sanguíneo, sabe? Na Bíblia, Pedro é o sanguíneo. Na Bíblia, Paulo é o colérico. É aquele que tem a cólera, a ira, tem uma postura de líder. Você vê que Paulo, em Atos dos Apóstolos, está andando com Marcos. Marcos comete um erro. Ele simplesmente dispensa Marcos e diz, você já não faz parte do meu ministério. Chega para Pedro e diz bem assim, olha, você é hipócrita. E olha que ele não era nem apóstolo, né? Sendo tu judeu, vive como gentil e obriga os gentios a viver como judeu. É aquele, sabe, movido pela cólera. Na Bíblia, um melancólico é Moisés, é Elias, é Jonas. São pessoas que se isolam, se escondem. São pessoas, sabe, que facilmente se abate, mas tem uma grande característica de ser grandes artistas, pessoas talentosas, extraordinárias, mas são tendenciosas à depressão, à tristeza. Tanto Moisés quanto Elias desejaram a morte, pediram para morrer. Fleumático, que é o quarto temperamento citado aqui, é uma pessoa tipo Abraão, bem calma, bem serena, bem tranquila. É esse que é o fleumático. Qual é o seu temperamento? Seu temperamento jamais será mudado, mas pode ser transformado através do poder de Deus que habita em nós, através de Cristo que vive em nós. Seja qual for. A gente não pode também dar desculpas esfarrapadas ao nosso temperamento. Eu conheci um homem que brigava com a mulher, e a mulher, meu filho, pare, mude esse seu temperamento. Que coisa é essa? Ele disse, eu não posso mudar meu temperamento porque eu sou hemorrágico. Esse é meu temperamento. Eu sou esse indivíduo. Ela disse, não é hemorrágico não, é fleumático, melancólico, colérico ou sanguíneo. Não, eu sou hemorrágico. Ai, é sangue no olho, sangue descendo pelas veias. Sangue no olho. Gente, qual é o seu temperamento? Você jamais vai ter o temperamento mudado, mas você pode ter o seu temperamento transformado. E você vê em alguns instantes, quando Cristo de fato habitou nos apóstolos, eles se tornaram outras pessoas, dominando a si mesmo. E nós vamos encontrar isso, porque quando Cristo vive em nós, nós temos esse poder de viver no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Você já está em Gálatas, né? Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 25. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito só é possível quando Cristo vive em nós. E quando Cristo vive em nós, não somente podemos viver no Espírito, como também andar no Espírito. Isso significa que você não anda na carne segundo os seus desejos, segundo suas ambições. Você anda sendo guiado e sendo conduzido. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 11. Outra verdade sobre quando Cristo vive em nós. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quando Cristo vive em nós, nós andamos no Espírito e vivemos pela fé. Há uma passagem bíblica que diz: nós não andamos segundo a vista, mas segundo
a fé. Nós não somos movidos, conduzidos, impulsionados por aquilo que vemos. Não, é por aquilo que cremos. Porque a nossa fé chama à existência aquilo que ainda não existe. E nesse Deus eu posso crer que o impossível torna-se possível, que o invisível torna-se invisível, que o irreal se torna real. Cristo habita em mim para quê? Para viver. Estão entendendo? Eu posso ouvir um amém? O mistério revelado é, em primeiro lugar, Cristo habita em nós. Mas por que e para que Cristo habita em nós? Segundo lugar, para viver em nós. Mas por que Cristo deseja viver em nós? Para quê? Terceiro lugar agora, para reinar em nós. Esse é o terceiro nível. Esse é o ápice, é o apogeu, é o cume, é o momento mais sublime, mais elevado. Se você se converteu, Ele habita em você. Se você está buscando e se santificando, Ele está vivendo em você. Mas agora, se você está vencendo a si mesmo, ao mundo que lhe cerca, Ele não somente habita, Ele não somente vive, mas como também Ele reina. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia para entender melhor essa verdade. Em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 21. Os irmãos encontraram? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Se um dia a morte reinou em ti, hoje quem reina é a vida. Se um dia a lei, o jugo da lei reinou em ti, hoje quem reina é a maravilhosa graça de Deus. Se um dia o mundo reinou em ti, hoje quem reina é Cristo em ti. Conforme está escrito nesta passagem, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Essa graça que reina em nós através de Cristo, que Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida e dessa forma desfrutar de toda a sua santidade, para que um dia pudesse habitar em nós, para que pudesse viver em nós e sobretudo reinar em nós. Veja Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12 está escrito: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele veio para reinar, e se Ele reina, não permita que o pecado venha lhe dominar. Não permita que o pecado venha tomar as suas ações. Porque se há algo nesse versículo que eu não citei, nessa passagem, Romanos 6, e permita-me retornar a ela, para te explicar só uma verdade. Quando Cristo reina, algo acontece. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quando Cristo reina em nós, é a graça superando, sobrepujando a lei. E se a graça reina, escuta só, irmão, o pecado não terá domínio sobre vós. Eu terei poder para vencer os meus próprios instintos. Eu terei poder para vencer os meus próprios impulsos. Porque maior, bem maior, é aquele que está em mim do que aquilo que há no mundo. Cristo em mim, a esperança
esperança da glória. O que é esperança? A esperança é uma expressão, um termo que vem de uma junção de duas outras palavras: esperar com confiança. Quando nós pegamos essas palavras, esperar e confiança, e juntamos, surge a palavra esperança. Quando eu espero com confiança, eu tenho esperança. Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Nele eu posso esperar com confiança que um dia a sua glória virá sobre a minha vida. E a Bíblia nos diz uma outra verdade em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que esse dia chegará da glória. E quando esse dia vier, veja bem e confira com seus próprios olhos, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, o que há de acontecer, que na realidade já aconteceu, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos constituiu o quê? Reino. A Bíblia diz em Apocalipse, encerrando: e Ele reinará para todo sempre, e o seu reino jamais terá fim. Nos constituiu o quê? Reino. Isso significa o quê? Que Ele reina em nós. Que há um só reino, há um só rei, que haverá um só rebanho e um só pastor. Esse é o mistério que foi revelado. Então, a partir de hoje, não saia dizendo por aí: Deus de mistério, Deus de mistério. Não, Deus de revelação. Nosso Deus é um Deus de revelação. E esse Deus de revelação, Ele se revelou, se despiu completamente e totalmente, e nos revelou tudo que nós precisamos saber. E a maior revelação de todos os mistérios sobrenaturais, espirituais, é Cristo em mim, é Cristo em vós, é Cristo em nós. É entender que Ele habita para viver e que vive para reinar. Nele eu posso ter a esperança da glória. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Eu já saí da caverna há muito tempo, irmãos. Fazem, na verdade, precisamente 14 anos que eu saí dessa caverna. Eu me converti 1º de janeiro de 2001. Era um culto de virada na igreja. Não houve pregação nesse dia. E eu que sou apaixonado pela pregação, não houve pregação. O culto acabou, ficou um grupo louvando a Deus. E eu simplesmente estava saindo de casa porque tinha um compromisso, juntamente com minha namorada, que hoje é minha esposa, minha namorada na época, Vanessa, de pegar o abadá. E nessa época, não sei se vocês lembram, a virada do ano em Paulo Afonso era trio elétrico, subindo e descendo a avenida, e eu já estava com o abadá tudo certo. Não, só vou na igreja pedir perdão pelos pecados cometidos esse ano todo, pedir que Ele me guarde mais uma vez. Não é assim que a maioria faz? Vai à igreja por desencargo de consciência. Eu também fazia dessa forma. E naquele dia fui tão tocado através dos louvores, que quando eu estou no meio do caminho, eu senti fortemente uma voz falando ao meu coração, de uma forma tão explícita, que até hoje eu tenho dúvida se não foi audível aquilo. Disse: volta, porque eu tenho algo contigo. Imediatamente eu parei, já estava no meio da rua, me tremi todinho, não cogitei a possibilidade de dar um passo à frente. Voltei correndo. Quando eu olhei aquele grupo, Deus disse: veja se você encontrou em toda a sua vida um povo tão feliz quanto esse, um povo tão alegre quanto esse, um povo tão vivo quanto esse, um povo tão verdadeiro quanto esse.
E eu disse: verdade, eu já andei atrás de carro de som, de trio elétrico, quando tinha uma batucada eu já estava lá, e eu nunca vi um povo semelhante a esse, um povo tão feliz. Ali cheguei para o pastor Edércio Francelino e disse: olha, eu vim aceitar o homem. Foi essa expressão que eu usei, eu me recordo. Eu vim aceitar o homem, eu vim entregar minha vida a Cristo Jesus. Minha mãe já estava em um outro lugar, porque ia ter uma confraternização de fim de ano na casa de um irmão, né, do romper do ano. Só tinha poucos ali, 10 pessoas. Jamais alguém imaginaria que ia haver conversão sem apelo, que alguém ia aceitar Jesus sem pregação. Mas quando Deus fala, não há como explicar a sua maneira de agir, só há como entender e sobretudo viver. Desde aquele dia, eu costumo dizer, 1º de janeiro de 2001, virada do ano, virada de uma década, virada de um século, virada de um milênio, Deus escolheu esse dia para virar a minha vida. E desde aquele instante jamais fui o mesmo. E se alguém quiser saber quem eu sou, eu só tenho algo a dizer: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Esta é a esperança que eu tenho, não mais nesta vida, não mais neste mundo, mas a esperança da glória, porque o mistério foi revelado. Ele veio ao mundo para habitar em nós, Ele morreu para poder viver em nós, mas Ele ressurgiu para reinar em nós e reinar para todo sempre. Ele nos fez morada, Ele nos fez lugar de sua habitação, Ele nos fez reino do seu glorioso esplendor e poder. Ele é o Rei, é o meu Rei, Rei de tudo, Rei de todos, Rei supremo, Rei sublime, Rei soberano, grande Rei é o Senhor, e eu sou parte do seu reino. Eu sou o seu reino, porque fui constituído juntamente com os meus irmãos como reino de Deus nessa terra que vive na esperança da glória vindoura. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. E eu convido a igreja a se colocar em pé e aplaudir aquele que vive, aquele que habita, aquele que reina, aquele que é o Todo-Poderoso, grandioso, maravilhoso, formoso. És o teu nome, ó Senhor Jesus. Glória a ti para todos sempre. E toda a igreja declara: aleluia, amém, Jesus. Esse é o mistério revelado. Não há mais mistério, agora é só revelação. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele entende as coisas de Deus. O homem natural não entende as coisas espirituais, porque ele não é espiritual. Mas o homem espiritual, ele discerne a tudo. Ele discerne a tudo porque ele tem um Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não é espírito de confusão. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que dele nós somos filhos. E se ele faz isso, ele faz muito mais. Ele nos dá a graça de distinguir o que vem dele e o que não vem. Portanto, cuidado. A próxima vez que ouvir alguém dizendo: isso é um mistério de Deus, esse movimento é um mistério de Deus, é um mistério do Senhor. Não há mais mistério. Tudo que precisávamos conhecer foi registrado, catalogado. E aí daquele que alterar uma vírgula em um acento. Está aqui, irmãos. Abrir a Bíblia é ouvir Deus falando aos nossos corações. Não preciso correr atrás de ninguém. Não preciso ir a lugar nenhum. Porque a Bíblia nos fala que não há mais mistério. Tudo que há é revelação. E aquele que tem o Espírito de Deus compreende. Infelizmente, quem não tem o Espírito de Deus vai a procuras e procuras. E no afã de ouvir a voz de Deus, acaba ouvindo a voz do diabo, como fez o rei Saul. Lembra do rei Saul? Procurou os profetas, não ouviu a Deus. Procurou as escrituras, não ouviu a Deus. Olha só para mim, irmão, só para eu concluir. O
rei Saul ficou alucinado querendo ouvir a Deus. Procurou por meio de profetas, das escrituras, por meio de louvores, e não ouviu a Deus. Ele esqueceu de fazer a viagem mais importante, a mais íntima. Se você quiser ouvir a Deus, você não precisa viajar para fora, você precisa viajar para dentro. Se humilhar, confessar, se quebrantar, porque é um coração compungido e dilacerado, não desprezarás o Senhor teu Deus. É esse o sacrifício que Ele espera de nós. Mas Saul ficou como um louco, alucinado, à procura de ouvir a Deus. Aonde foi que ele acabou? Na casa de uma macumbeira, da pitonisa de Edom, ouvindo a voz de Satanás. E sabe o que a Bíblia diz? E Deus matou Saul e destituiu o seu reino, porque foi ouvir uma feiticeira. Até que ponto chegou o rei, que outrora mandou matar todos os feiticeiros que estavam em Israel? Agora, no afã de querer ouvir a Deus, esquecendo da simplicidade de buscá-lo com humildade, foi recorrer a esses meios. Às vezes acontecem tantas coisas que me entristecem, irmãos, em nosso meio. Em torno de um ano, um rapaz, um jovem que anda com a gente, convive com a gente, conhece a palavra porque fez discipulado para ser batizado. Ele perdeu uma moto numa das principais avenidas dessa cidade. Roubaram a moto dele. E sabe onde ele foi procurar ajuda? Sabe onde ele foi? A secretária lembra dessa história? Onde foi que ele foi procurar ajuda mesmo? Diga aí para o pessoal saber que eu estou falando com precisão. Foi procurar ajuda na casa de uma macumbeira, irmãos. Um crente. Porque é brincadeira isso, né? Eu fiquei envergonhado. Isso eu não acredito não. Oi? É verdade, eu tenho uma observação. Ele deixou a moto em frente ao visual, não sei o que foi fazer no visual, coisa boa não foi, abriu uma legalidade, o inimigo passou a mão, e aí ele foi em uma macumbeira. Eu me senti envergonhado. Esse camarada é da evangelizadora mesmo, meu Deus do céu. Ele está lá com a gente, não está ouvindo a palavra não. Sentei com ele, passei uma hora conversando com ele. Eu disse: que loucura foi essa que você fez? Você negou ao seu Deus, você renegou a sua fé. Se converta, para que o Senhor não tire sua vida, porque você conhece a verdade. Graças a Deus, consertou o seu altar perante o Senhor, e até onde eu sei, está bem com Deus. Mas você vê até que ponto nós chegamos. Tudo em busca de mistério. Quem quiser que busque o mistério, eu já tenho uma revelação. Cristo em mim, Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus Todo-Poderoso, grandioso e maravilhoso abençoe o seu povo, vos guarde e vos leve em paz para os vossos lares. Que tenham um dia abençoado e que vos traga para um culto de maravilhas, de bênçãos que há por vir nesta noite, nesse dia. Mais tarde nos encontraremos aqui. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Abraça o seu irmão da esquerda e da direita e vamos em paz para os nossos lares. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.